Saúdo todos os espectadores do canal. Antes de começarmos esta incrível jornada aos cantos mais sombrios da história antiga, quero pedir-vos uma coisa: subscrevam o canal. Cliquem nesse botão vermelho agora mesmo. Por quê? Porque o que estão prestes a descobrir mudará para sempre a vossa compreensão da história da humanidade. Imaginem, acordam amanhã e de repente descobre-se que tudo o que vos ensinaram na escola sobre a origem da civilização é uma mentira, que as primeiras cidades, a primeira escrita, os primeiros templos não surgiram onde nem quando pensávamos, que existiu uma civilização que construiu enormes estruturas de pedra 7.000 anos antes das pirâmides egípcias, e que essa civilização desapareceu, deixando para trás apenas pedras que permanecem em silêncio há 12.000 anos. Isto não é ficção. É uma realidade que os arqueólogos tentam esconder ou explicar há mais de 25 anos. Hoje, vamos falar sobre o Templo de Pedra, um lugar que reescreveu toda a história da humanidade. Sobre a Colina Negra, o seu irmão mais novo, que pode ser ainda mais chocante. E sobre um povo antigo, uma civilização misteriosa que surgiu do nada, com escrita, matemática e astronomia já desenvolvidas. Mas a principal questão que vamos abordar hoje é: poderiam os sobreviventes de alguma catástrofe global, representantes daquela antiga civilização, ter transmitido seus conhecimentos a um povo antigo? Será o Templo de Pedra a prova da existência de uma civilização antediluviana? Preparem-se. O que vão descobrir não vos deixará em paz por muito tempo depois de terminarem de ler este livro. Capítulo 1. As pedras que não deveriam existir, 1994. Um agricultor turco, Savak, arava o seu campo no sudeste da Turquia quando o seu arado prendeu em algo duro. Ele pensou que era uma pedra comum e tentou desenterrá-la, mas a pedra não era comum, estava trabalhada, tinha entalhes e era enorme. Savak não sabia que acabara de encontrar o complexo de templos mais antigo da Terra, um lugar que obrigaria os arqueólogos a reescrever toda a história da civilização humana. O arqueólogo alemão Klaus chegou ao local alguns meses depois. O que ele viu chocou-o. Enormes pilares em forma de T, alguns pesando até 20 toneladas, dispostos em círculo. Neles, entalhes complexos de animais, raposas, javalis, cobras, escorpiões, abutres. O nível de habilidade era incrível, mas o maior choque ainda estava para vir. Quando Klaus realizou a datação por radiocarbono, os resultados pareceram um erro. Ele verificou novamente, e outra vez o resultado era o mesmo, 9.600 anos antes de Cristo, quase 12.000 anos atrás. Para que compreendam a escala, isto é 7.000 anos mais antigo que as pirâmides de Gizé, 7.000 anos mais antigo que Stonehenge. Foi construído numa época em que, segundo a versão oficial da história, os humanos ainda eram caçadores-recoletores que viviam em cavernas e não possuíam quaisquer habilidades de construção. Mas alguém construiu o Templo de Pedra. Alguém esculpiu estes enormes pilares na rocha, transportou-os por vários quilômetros, ergueu-os verticalmente e decorou-os com entalhes complexos, sem ferramentas de metal, sem rodas, sem animais de tração. Como? A arqueologia oficial diz: foram caçadores-recoletores que se uniram para um propósito religioso. Mas esta explicação levanta ainda mais questões. Como é que caçadores-recoletores, que lutavam pela sobrevivência, conseguiram organizar uma operação de construção de tal magnitude, onde aprenderam a trabalhar a pedra com tal precisão? Porque decidiram, de repente, construir templos quando ainda nem tinham inventado a agricultura? E o mais importante, por que é que depois de construírem o Templo de Pedra, o enterraram propositadamente? Quem enterra o seu templo mais sagrado? Klaus passou 20 anos da sua vida nas escavações do Templo de Pedra.
Ele morreu em 2014, sem nunca desvendar todos os mistérios deste lugar. Antes de morrer, ele disse: escavamos menos de 5% do complexo. O que está escondido debaixo da terra pode mudar tudo o que sabemos sobre a origem da civilização. Então, o que está lá, debaixo da terra? Que segredos escondem estas pedras silenciosas e por que é que alguém se esforçou tanto para esconder este lugar das gerações futuras? As respostas a estas perguntas podem ser muito mais assustadoras do que pensamos, porque o Templo de Pedra não é apenas um templo antigo, é a prova de que a nossa história está incompleta, que algo importante foi perdido ou escondido. E o mais assustador, e se aqueles que construíram o Templo de Pedra soubessem algo que nós ainda não sabemos, e se eles estivessem a tentar avisar-nos sobre algo, e nós simplesmente não conseguimos ler a sua mensagem? Capítulo 2. A civilização que não existiu. Segundo a história oficial, a civilização humana começou há cerca de 6.000 anos na Mesopotâmia. Um povo antigo inventou a escrita, construiu as primeiras cidades, criou as primeiras leis. Antes deles, nada. Apenas tribos primitivas de caçadores-recoletores. Mas o Templo de Pedra destrói esta bela história, porque prova que há 12.000 anos existiu uma civilização suficientemente desenvolvida para construir estruturas monumentais. Uma civilização com organização, tecnologia e, muito provavelmente, um sistema religioso complexo. Quem eram eles? De onde vieram? E para onde desapareceram? Os arqueólogos tentam evitar estas questões. Dizem, eram apenas caçadores-recoletores. Mas vejamos os factos. Fato número 1. A construção do Templo de Pedra exigiu a coordenação de centenas, talvez milhares de pessoas. Isto implica uma estrutura social complexa, uma hierarquia, um sistema de governação. Fato número 2. Os entalhes nos pilares demonstram um profundo conhecimento de astronomia. Alguns investigadores acreditam que o Templo de Pedra é o observatório mais antigo do mundo. Os pilares estão orientados para certas estrelas e constelações. Fato número 3. A tecnologia de trabalho da pedra no Templo de Pedra é tão perfeita que nem os canteiros modernos conseguem compreender como foi feita sem ferramentas de metal. Fato número 4. O complexo foi construído ao longo de pelo menos 1.500 anos. Isto significa a transmissão de conhecimento de geração em geração, uma cultura estável, tradições. Isto não parece obra de caçadores-recoletores, pois não. Mas o mais estranho é o que aconteceu depois. Por volta de 8.000 anos antes de Cristo, a construção do Templo de Pedra parou subitamente. O complexo foi deliberadamente enterrado sob toneladas de terra e pedras. Por quê? Alguns arqueólogos dizem, a religião mudou. Mas quem enterra os seus santuários só porque a religião mudou? Não se destrói uma catedral, constrói-se um novo templo ao lado. Outros dizem, mudanças climáticas. Mas se o clima mudou, por que não abandonar simplesmente o local? Para que gastar um esforço enorme para o enterrar? Existe uma terceira versão, mais sombria, mais assustadora, uma versão da qual a arqueologia e oficial não gosta de falar. E se o Templo de Pedra não foi enterrado pelos seus construtores, mas pelos seus descendentes? E se ocorreu alguma catástrofe que destruiu esta civilização? E os sobreviventes, os poucos que restaram, decidiram enterrar este lugar para o preservar da destruição ou para esconder algo? Pensem, o que poderia levar as pessoas a enterrar o lugar mais sagrado da sua cultura? Apenas algo muito terrível, algo que os fez acreditar que era melhor esconder este lugar do mundo. O que sabiam eles? O que viram eles? E por que decidiram que as gerações futuras não deveriam saber disto? A resposta pode estar noutro lugar, descoberto há apenas alguns anos. Um lugar que pode ser ainda mais chocante que o Templo de Pedra. O seu nome é Colina Negra.
Capítulo 3. Irmão, gêmeo ou algo mais? 2019. A apenas 35 quilômetros do Templo de Pedra, os arqueólogos fazem uma nova descoberta. Outro enorme complexo de pedra, outros pilares em forma de T, outros entalhes misteriosos. A Colina Negra, um lugar que pode ser a chave para desvendar todo o mistério. As primeiras escavações chocaram os arqueólogos. A Colina Negra não era apenas semelhante ao Templo de Pedra, era parte dele, parte de algo muito maior. Imaginem, dois enormes complexos de templos, construídos na mesma época, no mesmo estilo, com as mesmas tecnologias. A distância entre eles é de 35 quilômetros. Para pessoas sem rodas e sem animais de tração, isto representa vários dias de viagem. Mas isso não é tudo. Estudos geofísicos mostraram que entre o Templo de Pedra e a Colina Negra existem pelo menos mais 12 complexos semelhantes. A maioria deles ainda não foi escavada. Estão escondidos debaixo da terra, à espera do seu momento. O que é que isto significa? Significa que há 12 mil anos, nesta região, não existia apenas um grupo de caçadores-recoletores. Era uma verdadeira civilização, com uma rede de templos, com rotas comerciais, com uma cultura e religião unificadas. Uma civilização sobre a qual não sabemos nada. Mas a Colina Negra tem uma característica que o Templo de Pedra não tem. Uma característica que leva alguns investigadores a pensar que este lugar era ainda mais importante. No centro de um dos círculos na Colina Negra, os arqueólogos encontraram algo estranho, uma grande cabeça de pedra, uma cabeça humana, com traços faciais realistas, com uma expressão nos olhos que parece viva. Quem é? Um deus? Um antepassado? O fundador da civilização? Não sabemos. Mas o fato de esta cabeça olhar para nós através de 12 mil anos causa arrepios. Há outro detalhe. Em alguns pilares na Colina Negra, há imagens de pessoas com as mãos levantadas, como se estivessem a rezar, ou a suplicar, ou a tentar proteger-se de algo. De quê? O que poderia ter assustado as pessoas que construíram estruturas tão enormes? Alguns investigadores acreditam que os entalhes no Templo de Pedra e na Colina Negra não são apenas símbolos religiosos, são um mapa do céu estrelado. Um mapa que mostra a posição das estrelas por volta do ano 10.950 a.C. Por que exatamente esta data? O que aconteceu de especial nessa altura? A resposta pode estar na geologia. Por volta de 10.900 anos antes de Cristo, a Terra sofreu uma catástrofe de grande escala. Os climatologistas chamam-lhe o Dryas Recente, um período de arrefecimento súbito que durou cerca de 1.200 anos. O que causou este arrefecimento? A ciência oficial diz ciclos climáticos naturais. Mas há outra teoria, mais assustadora, a teoria do impacto de um cometa. Segundo esta teoria, há cerca de 10.900 anos, um enorme cometa desintegrou-se na atmosfera da Terra. Os seus fragmentos caíram sobre a camada de gelo da América do Norte, causando inundações massivas, incêndios e uma catástrofe climática. As civilizações que existiam antes disso foram destruídas, as suas cidades foram inundadas, o seu conhecimento foi perdido. Mas alguns sobreviveram. Alguns fugiram para as montanhas, e lá, nas montanhas do sudeste da Turquia, eles construíram o Templo de Pedra e a Colina Negra, não apenas como templos, mas como um aviso, como uma mensagem para as gerações futuras. Isto aconteceu, pode acontecer novamente, estejam preparados. Será isto verdade? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos com certeza: alguém, há 12 mil anos, teve uma razão para construir estes enormes complexos e depois para os enterrar. O que estavam eles a tentar dizer-nos? E estamos nós prontos para ouvir essa mensagem? Capítulo 4. O povo antigo, pessoas de nenhum lugar.
E agora parem por um minuto. Se esta história vos cativou, comentem este vídeo agora mesmo. Escrevam o que pensam sobre o Templo de Pedra. Acreditam na versão oficial? Ou há algo mais? Os vossos comentários ajudam o canal, e eu leio cada um deles. Ok, vamos continuar. 3.500 anos antes da nossa era, sul da Mesopotâmia. Entre os rios Tigre e Eufrates, surge subitamente uma civilização que mudará o mundo para sempre. O povo antigo. Eles surgiram do nada, literalmente. Os arqueólogos não conseguem encontrar quaisquer vestígios do seu desenvolvimento gradual. Não há assentamentos primitivos que se tenham tornado gradualmente cidades. Não há desenhos simples que se tenham transformado gradualmente em escrita. O povo antigo simplesmente apareceu, já com uma civilização pronta. Eles já tinham a escrita cuneiforme, um dos sistemas de escrita mais complexos da história. Já tinham cidades com esgotos, templos, palácios. Já tinham matemática, astronomia, medicina, legislação. Como é que isto é possível? A história oficial diz: eles migraram de outro lugar. Mas de onde? E por que não conseguimos encontrar esse lugar? Outros dizem: eles desenvolveram-se mais rápido que os outros. Mas por quê? O que lhes deu tal vantagem? E agora, a parte mais interessante. Vamos olhar para a mitologia do povo antigo. Eles acreditavam que a sua civilização foi criada por deuses, a quem chamavam os celestiais. Esses deuses vieram do céu e ensinaram tudo às pessoas: escrita, matemática, astronomia, agricultura, construção. Soa como mitologia típica, não é? Cada cultura antiga tem histórias sobre deuses que lhes ensinaram a civilização. Mas há um detalhe. O povo antigo era extremamente preciso nos seus registros. Eles registavam tudo: acordos comerciais, leis, observações astronômicas. E registavam a sua história com o mesmo detalhe que tudo o resto. Nos textos do povo antigo, há listas de reis, listas que começam com as palavras "depois que o reino desceu do céu", e estas listas nomeiam reis que governaram antes do grande dilúvio. Reis que governaram por milhares de anos. Mitologia? Talvez. Mas por que motivo o povo antigo misturava reis históricos reais com os míticos? Por que não separavam a história dos mitos, como nós fazemos? Talvez porque para eles não eram mitos. Talvez estivessem a registrar o que sabiam, o que lhes foi contado. E agora a pergunta mais importante: quem lhes contou isto? Pensem nisto. A civilização do povo antigo surgiu cerca de 5.000 anos depois de o Templo de Pedra ter sido enterrado. 5.000 anos? É um período de tempo enorme. Mas e se o conhecimento não se perdeu? E se foi transmitido? E se os sobreviventes da catástrofe, representantes daquela antiga civilização que construiu o Templo de Pedra, transmitiram o seu conhecimento a outros povos? E se eles se tornaram os mesmos deuses de que falam os mitos do povo antigo? Isso explicaria muita coisa. Explicaria por que o povo antigo surgiu tão de repente. Por que já tinham uma escrita pronta? Por que conheciam a astronomia tão bem que podiam prever eclipses? Mas há um problema. Se esta teoria for verdadeira, onde estão as provas? Onde está a ligação entre o Templo de Pedra e o povo antigo? A resposta pode estar nos símbolos, naquelas misteriosas gravuras que cobrem os pilares do Templo de Pedra e da Colina Negra. Alguns desses símbolos são estranhamente semelhantes à escrita do povo antigo, muito semelhantes. Demasiado semelhantes para ser uma coincidência. É uma prova? Não. Mas é uma pista que nos leva a segredos ainda mais sombrios. Capítulo 5. O conhecimento que não deveria existir. Vamos falar sobre o que o povo antigo sabia e sobre o que eles não deveriam saber. O povo antigo sabia que a Terra é redonda. Eles sabiam da existência de todos os planetas do Sistema Solar, incluindo aqueles que são impossíveis de ver a olho nu. Eles sabiam sobre a precessão do eixo da Terra,
Um fenômeno que se repete a cada 26 mil anos. Como é que eles sabiam isto? A ciência oficial diz: eles eram bons observadores, mas, sejamos honestos, para detectar a precessão do eixo da Terra, são necessárias observações durante pelo menos várias centenas de anos. Para ver planetas distantes, é necessário um telescópio. O povo antigo não tinha telescópios. Pelo menos, não encontramos nenhuma prova disso. Mas eles sabiam, eles registaram-no. E esses registros sobreviveram até aos nossos dias. Há mais um detalhe. A matemática do povo antigo era extremamente avançada. Eles usavam o sistema de numeração sexagesimal, o mesmo que ainda usamos para medir o tempo e os ângulos. Por que sexagesimal? Porque 60 é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. É o sistema mais conveniente para cálculos complexos. Como é que uma civilização primitiva, que acabara de inventar a escrita, pôde desenvolver um sistema matemático tão complexo? A resposta é simples. Eles não o desenvolveram. Eles herdaram-no. Mas de quem? Voltemos ao Templo de Pedra. Alguns investigadores acreditam que as gravuras nos pilares não são apenas símbolos religiosos, são um mapa astronômico, um mapa que mostra a posição das estrelas num determinado momento. Se isto for verdade, então os construtores do Templo de Pedra possuíam um profundo conhecimento astronômico, conhecimento que poderia ter sido, posteriormente, transmitido ao povo antigo. Mas como? Como é que o conhecimento pode ser preservado durante 5 mil anos? Existem várias possibilidades. A primeira, tradição oral. O conhecimento era transmitido de geração em geração através de histórias, mitos, rituais. Isto é possível. Muitas culturas preservaram o conhecimento desta forma durante milhares de anos. A segunda, registros escritos. Talvez os construtores do Templo de Pedra tivessem alguma forma de escrita que ainda não deciframos. Talvez esses registros tenham sido transmitidos ao povo antigo. A terceira, transmissão direta. Talvez os representantes sobreviventes daquela antiga civilização tenham vivido entre o povo antigo primitivo e os tenham ensinado. Talvez eles fossem os mesmos deuses de que falam os mitos. Qual destas versões é a verdadeira? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos com certeza: o povo antigo possuía conhecimentos que não poderiam ter adquirido por si próprios num período de tempo tão curto. E há mais um detalhe que nos faz pensar. Nos textos do povo antigo, há menções a cidades antediluvianas, cidades que existiram antes do grande dilúvio, cidades que foram destruídas pela água. Os arqueólogos consideraram isto mitos durante muito tempo, mas depois encontraram algo estranho. Sob as cidades do povo antigo, a uma profundidade de vários metros, existe uma camada de argila, uma espessa camada de argila que só poderia ter sido formada como resultado de uma inundação em grande escala. E sob essa camada, vestígios de assentamentos ainda mais antigos. Quem vivia lá? O que sabiam? E poderiam ter sido eles quem construiu o Templo de Pedra? As perguntas multiplicam-se. As respostas tornam-se cada vez menos. Mas uma coisa torna-se clara: a nossa história está incompleta. Algo importante foi perdido ou escondido, e o mais assustador, talvez tenha sido feito de propósito. Capítulo 6. O dilúvio que mudou tudo. Quase todas as culturas antigas da Terra têm uma lenda sobre um grande dilúvio. O povo antigo, os babilônios, os hebreus, os gregos, os indianos, os chineses, os astecas, os maias, todos eles contam sobre uma inundação catastrófica que destruiu a civilização anterior. Coincidência? Talvez. Mas são demasiadas coincidências. Vejamos a versão do povo antigo. É a mais antiga de todas as que conhecemos. De acordo com a epopeia do povo antigo, os deuses decidiram destruir a humanidade com um dilúvio. Mas um dos deuses avisou um homem justo.
O homem justo construiu um navio enorme e salvou a sua família e os animais. Após o dilúvio, os deuses arrependeram-se do que fizeram. Eles deram a imortalidade ao homem justo e permitiram-lhe viver na terra onde o sol nasce. Mitologia típica, não é? Mas vamos olhar mais a fundo. Estudos geológicos mostram: há cerca de 10.900 anos, o nível do oceano mundial subiu subitamente vários metros. Aconteceu muito rapidamente. Ao longo de algumas décadas, os assentamentos costeiros foram inundados. Regiões inteiras ficaram submersas. O que causou isto? A ciência oficial diz: o derretimento dos glaciares após a Era do Gelo. Mas por que foi o derretimento tão súbito? A teoria do impacto de um cometa dá a resposta. Se um cometa enorme se desintegrasse sobre a camada de gelo da América do Norte, poderia derreter instantaneamente uma quantidade colossal de gelo. A água fluiu para o oceano, causando uma inundação em grande escala. Mas isso não é tudo. O impacto do cometa também teria causado incêndios enormes, emissões de poeira para a atmosfera, mudanças climáticas. Isso explicaria o Dryas recente, um período de arrefecimento súbito que durou 1.200 anos. As civilizações que existiam antes disso foram destruídas. As suas cidades foram inundadas ou queimadas. O seu conhecimento foi perdido. Mas alguns sobreviveram. Pensem nisto. O Templo de Pedra está localizado a uma altitude de 760 metros acima do nível do mar. É alto, demasiado alto para ser inundado, mesmo durante a maior das cheias. Poderiam os sobreviventes da catástrofe ter fugido para as montanhas? Poderiam eles ter construído lá o Templo de Pedra como um monumento à sua civilização perdida? Isso explicaria muita coisa. Explicaria por que o Templo de Pedra foi construído tão de repente, sem quaisquer vestígios de desenvolvimento gradual. Explicaria o alto nível de tecnologia e conhecimento. Mas mais importante, explicaria por que o Templo de Pedra foi enterrado. Talvez os sobreviventes soubessem. A catástrofe pode repetir-se. Talvez eles tenham visto sinais no céu, cometas, meteoros, fenômenos astronômicos estranhos. Talvez estivessem a tentar avisar as gerações futuras. E eles enterraram o Templo de Pedra não para o esconder, mas para o preservar, para o proteger da destruição, para que as gerações futuras o pudessem encontrar e compreender a mensagem. Que mensagem? Talvez esta. Aconteceu. Pode acontecer de novo. Olhem para o céu. Estejam preparados. É verdade? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos com certeza. Algo terrível aconteceu há 10.900 anos. Algo que mudou o mundo para sempre. E talvez aqueles que sobreviveram tenham tentado avisar-nos. Mas nós não ouvimos. Esquecemo-nos. Chamamos aos seus avisos mitos. E agora a questão é: e se eles estivessem certos? E se o perigo ainda existir? E se estivermos a repetir os mesmos erros que levaram à catástrofe de há 10.900 anos? Capítulo 7. Símbolos que não conseguimos ler. Pare! Se você ainda está a ler, comente este vídeo. Escreva o que pensa sobre a teoria do dilúvio. Acredita que uma antiga civilização foi destruída por uma catástrofe? A sua opinião é importante. Ok, vamos continuar a nossa jornada pela história sombria. Nos pilares do Templo de Pedra e da Colina Negra estão esculpidos centenas de símbolos, animais, figuras geométricas, sinais abstratos. Alguns deles conseguimos identificar: raposas, javalis, cobras, escorpiões, abutres. Outros permanecem um mistério. Mas o mais interessante não é o que vemos, é o que não vemos. Nos pilares não há imagens de pessoas, quase nenhumas. Existem algumas figuras estilizadas, mas são muito primitivas em comparação com as representações realistas de animais. Por quê? Por que é que os construtores, que conseguiam esculpir animais com tanta mestria,
não representavam pessoas, alguns investigadores acreditam que era um tabu religioso. Talvez a sua religião proibisse a representação da forma humana. Outros dizem que os animais eram sagrados, eram totens, símbolos de clãs ou deuses. Mas há uma terceira versão, mais estranha. E se estas imagens não forem símbolos religiosos? E se forem uma mensagem, uma tentativa de transmitir informação a gerações futuras? Pense, como transmitiria informação importante a pessoas que viverão daqui a milhares de anos, a pessoas que podem não entender a sua língua, a pessoas que podem nem saber que você existiu? Usaria símbolos, símbolos universais que podem ser entendidos independentemente da cultura ou da língua. E o que pode ser mais universal do que o céu estrelado? Alguns investigadores acreditam que as esculturas no Templo de Pedra são um mapa astronômico, um mapa que mostra a posição das estrelas no momento da catástrofe. Um dos pilares, conhecido como o Pilar do Abutre, é particularmente interessante. Nele estão representados um abutre, um escorpião, uma cobra e outros animais. Mas se olharmos para isto como um mapa astronômico, estes animais correspondem a constelações cisne, escorpião, serpente. E estas constelações estavam numa posição específica por volta do ano 10.950 a.C., exatamente quando, segundo a teoria da queda do cometa, ocorreu a catástrofe. Coincidência? Talvez. Mas uma coincidência demasiado precisa. Há mais um detalhe. No Pilar do Abutre, há um pequeno círculo, localizado acima da imagem do abutre. Alguns investigadores acreditam que é uma representação do Sol ou de um cometa. Se for um cometa, então o Pilar do Abutre não é apenas um símbolo religioso, é um registro da catástrofe, um registro do que aconteceu há 10.900 anos. Mas por que é que os construtores do Templo de Pedra decidiram registrar isto? Por que é que era tão importante para eles? Talvez porque soubessem que podia acontecer novamente. Talvez vissem que os cometas regressam, que o perigo é cíclico, e tentaram avisar-nos, deixaram uma mensagem esculpida em pedra que pode sobreviver a milênios, mas não conseguimos lê-la, ou não queremos, porque se a lermos, teremos de admitir, a nossa história está incompleta, que existiu uma civilização antes de nós, que foi destruída e que podemos ser os próximos. É um pensamento assustador, demasiado assustador para a maioria das pessoas. Por isso, chamamos ao Templo de Pedra um templo. Dizemos que é um complexo religioso. Evitamos as perguntas para as quais não queremos saber as respostas, mas as pedras calam-se. Elas esperam. Esperam até estarmos prontos para ouvir a sua mensagem. Estamos prontos? Queremos saber a verdade? Capítulo 8. A ligação que não deveria existir. E agora, a parte mais interessante. Vamos ligar todos os pontos. O Templo de Pedra foi construído por volta de 9.600 a.C. A civilização do povo antigo surgiu por volta de 3.500 a.C., entre eles, há 6.000 anos. 6.000 anos é um período de tempo enorme. É mais do que toda a história escrita da humanidade. Como é que o conhecimento pôde ser preservado por tanto tempo? Mas, e se houvesse uma ligação entre o Templo de Pedra e o povo antigo, não direta, mas indireta, através de uma cadeia de culturas que transmitiram o conhecimento de geração em geração? Vejamos a geografia. O Templo de Pedra está localizado no sudeste da Turquia. O povo antigo, no sul da Mesopotâmia, no território do atual Iraque. A distância entre eles é de cerca de 800 quilômetros, mas entre eles está o Crescente Fértil, a região onde a agricultura surgiu pela primeira vez, a região por onde passavam as rotas comerciais, a região onde as culturas se misturavam e trocavam conhecimentos. E se o conhecimento dos construtores do Templo de Pedra foi transmitido,
através desta região, de tribo em tribo, de geração em geração, até chegar ao povo antigo. Isso explicaria muita coisa. Explicaria por que é que o povo antigo surgiu com uma civilização já formada, por que é que tinham conhecimentos astronômicos tão profundos, por que é que a sua matemática era tão avançada. Mas há um problema. Se esta teoria for verdadeira, onde estão as provas? Onde estão as culturas intermediárias que transmitiram este conhecimento? A resposta pode estar debaixo da terra. Literalmente. Os arqueólogos escavaram menos de 5% do Templo de Pedra, menos de 1% da Colina Negra, e entre eles há pelo menos 12 outros complexos semelhantes, a maioria dos quais ainda não foi escavada. O que se esconde lá? Que segredos nos esperam debaixo da terra? Talvez as respostas estejam lá. Talvez lá estejam as provas da ligação entre o Templo de Pedra e o povo antigo. Talvez haja algo lá que mudará a nossa compreensão da história para sempre. Mas há outra possibilidade, mais sombria. E se as provas foram destruídas de propósito? E se alguém não quisesse que soubéssemos a verdade? Soa a teoria da conspiração, não é? Mas pense, o Templo de Pedra foi deliberadamente enterrado. Alguém despendeu um esforço enorme para esconder este lugar. Por quê? O que estavam a tentar esconder? Talvez não o lugar em si. Talvez o conhecimento. Conhecimento que era demasiado perigoso. Conhecimento que podia mudar o mundo. Que conhecimento? Não sabemos. Mas os textos do povo antigo dão uma pista. Nos mitos do povo antigo, há uma história sobre o conhecimento divino, conhecimento que os deuses deram aos humanos. Este conhecimento incluía tudo, desde a escrita e a matemática até a arte da guerra e a governação do Estado. Mas há um detalhe: segundo os mitos, nem todo o conhecimento divino foi transmitido aos humanos. Alguns eram demasiado perigosos. Alguns podiam destruir o mundo. Que conhecimento era esse? Os textos do povo antigo não dizem, ou não conseguimos traduzi-los corretamente. Mas e se os construtores do Templo de Pedra conhecessem este conhecimento perigoso? E se foi por isso que enterraram o seu templo? Para que este conhecimento não caísse nas mãos erradas? É um pensamento assustador, porque se for verdade, então, debaixo da terra do Templo de Pedra, pode esconder-se algo que não devemos encontrar, algo que é melhor deixar enterrado. Mas a curiosidade humana é mais forte que o medo. Continuamos a escavar, continuamos a procurar respostas e talvez em breve as encontremos. Talvez em breve descubramos a verdade sobre o Templo de Pedra, sobre o povo antigo, sobre a civilização perdida. Mas estamos preparados para essa verdade? Seremos capazes de lidar com o que descobrirmos? Capítulo 9. O que se esconde debaixo da terra? Klaus, o arqueólogo que descobriu o Templo de Pedra, disse algo estranho antes de morrer. Ele disse: escavamos menos de 5% do complexo, e não tenho a certeza de que devamos continuar a escavar. Por quê? O que é que ele viu? O que o assustou tanto? Klaus nunca explicou estas palavras. Ele morreu em 2014, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Mas as suas palavras fazem-nos pensar. O que se poderá esconder debaixo da terra do Templo de Pedra? O que poderia ser tão assustador que até um arqueólogo experiente hesitou em continuar as escavações? Estudos geofísicos mostram que debaixo da terra existem pelo menos mais 20 círculos de pilares, talvez mais. Alguns deles podem ser ainda maiores e mais antigos do que os que já foram escavados. Mas isso não é tudo. O georradar detetou algo estranho sob o centro do complexo, uma grande cavidade, talvez uma câmara, talvez uma sala subterrânea. O que está lá? Por que é que os construtores criaram esta cavidade? E por que é que a esconderam tão cuidadosamente? Alguns investigadores acreditam que pode ser uma câmara funerária. Talvez o fundador da civilização esteja lá enterrado,
ou alguém muito importante. Outros dizem que pode ser um depósito, um lugar onde eram guardados objetos sagrados ou conhecimento. Mas há uma terceira versão, mais assustadora. E se esta câmara for uma cápsula do tempo, uma mensagem deixada pelos construtores para as gerações futuras? Pense, se soubesse que a sua civilização seria destruída, o que faria? Tentaria preservar o mais importante, criaria um refúgio que pudesse sobreviver à catástrofe. Deixaria uma mensagem para aqueles que viriam depois de si. Talvez tenha sido exatamente isso que os construtores do Templo de Pedra fizeram. Talvez a sua última mensagem esteja escondida debaixo da terra. Uma mensagem que espera há 12.000 anos. Mas por que é que não escavamos esta câmara? Por que é que os arqueólogos hesitam? A razão oficial: é preciso ter cuidado. As escavações podem danificar a estrutura. É necessária mais investigação, mais preparação. Mas há razões não oficiais. Razões sobre as quais os arqueólogos não gostam de falar em voz alta. A primeira: o medo. O medo do que podem encontrar. O medo de que isso possa mudar tudo o que sabemos sobre a história. A segunda, a pressão. A pressão de grupos religiosos que não querem que as suas crenças sejam postas em causa. A pressão da comunidade acadêmica, que não quer reescrever os manuais escolares. A terceira, a ignorância. Simplesmente não sabemos o que está lá. E isso assusta. Mas o mais assustador é o que já encontramos. Em 2017, os arqueólogos escavaram um dos novos círculos no Templo de Pedra e encontraram algo estranho. Num dos pilares, havia uma imagem que nunca antes tinha sido vista. A imagem de um homem sem cabeça. O corpo era realista, detalhado, mas em vez de uma cabeça, havia um vazio. O que significa isto? Por que é que os construtores representaram um homem sem cabeça? Alguns investigadores dizem que é um símbolo de morte ou de sacrifício. Outros dizem que pode ser uma representação dos deuses sem cabeça, seres mencionados em alguns mitos antigos. Mas há uma terceira versão, uma versão que nos dá arrepios. E se for uma representação da catástrofe, uma imagem do que aconteceu à civilização anterior? Uma imagem de destruição, de perda de identidade, de perda de tudo. Se isto for verdade, então o Templo de Pedra não é apenas um templo, é um memorial, um monumento a uma civilização perdida, um aviso de que pode acontecer novamente. E debaixo da terra pode esconder-se a história completa, a história de quem eles eram, o que sabiam e por que desapareceram. Estamos prontos para conhecer esta história? Seremos capazes de lidar com a verdade? Capítulo 10. A mensagem que devemos ouvir. Peço pela última vez. Se esta história o impressionou, comente agora mesmo. Escreva o que pensa. Acredita que algo importante se esconde debaixo do Templo de Pedra? Devemos continuar as escavações? A sua opinião pode mudar tudo. Ok, capítulo final. É hora de ligar todos os pontos. Começamos com uma pergunta simples. De onde é que o povo antigo obteve o seu conhecimento? Por que é que surgiram tão de repente, com uma civilização já formada? E encontramos uma possível resposta: o Templo de Pedra. A prova da existência de uma civilização avançada há 12.000 anos. Uma civilização que foi destruída por uma catástrofe. Uma civilização cujos sobreviventes podem ter transmitido o seu conhecimento ao povo antigo. Mas isto não é apenas um enigma histórico, é algo mais. É uma mensagem que os construtores do Templo de Pedra deixaram para nós. Uma mensagem esculpida em pedra que pode sobreviver a milênios. Que mensagem é essa? Talvez seja esta. Nós estivemos aqui. Éramos avançados, sabíamos muito, mas fomos destruídos. A catástrofe veio do céu, destruiu o nosso mundo. Olhem para o céu, estejam preparados. Não repitam os nossos erros.
É uma mensagem assustadora, porque significa que a catástrofe pode repetir-se. Talvez seja cíclica, talvez seja inevitável, mas há também outra mensagem, mais esperançosa. Nós sobrevivemos. Alguns de nós sobreviveram. Preservamos o conhecimento, transmitimos-lo. A civilização não morreu, continuou. E vocês são os nossos descendentes. Vocês carregam o nosso conhecimento. Podem fazer melhor do que nós. É uma mensagem de esperança. Uma mensagem de que, mesmo após a mais terrível catástrofe, a vida continua. O conhecimento é preservado. A civilização renasce. E talvez seja isso o mais importante. Não que possamos ser destruídos, mas que podemos sobreviver, que podemos preservar o que é importante, que podemos transmiti-lo às gerações futuras. O Templo de Pedra não é apenas um templo antigo. É uma prova da resiliência do espírito humano. A prova de que, mesmo perante a catástrofe, os seres humanos não desistem. Eles constroem, eles criam, eles deixam mensagens para o futuro. E agora é a nossa vez de ouvir esta mensagem, a nossa vez de preservar o conhecimento, a nossa vez de o transmitir às gerações futuras, porque a história repete-se, as civilizações erguem-se e caem, as catástrofes acontecem, mas o conhecimento pode sobreviver a tudo. E talvez daqui a milhares de anos, quando a nossa civilização se tornar história, alguém encontre as nossas mensagens, alguém lerá os nossos livros, verá os nossos vídeos, escavará as nossas cidades e perguntarão: quem eram eles? O que sabiam? Por que desapareceram? E talvez encontrem as respostas, talvez aprendam com os nossos erros, talvez façam melhor do que nós. Esta é a verdadeira mensagem do Templo de Pedra. Não o medo da catástrofe, mas a esperança no futuro. A esperança de que o conhecimento nos sobreviverá, de que a civilização continuará, de que a humanidade tem um futuro. Mas, para que esse futuro chegue, temos de ouvir a mensagem, temos de aprender, temos de preservar o que é importante e temos de olhar para o céu, porque o perigo pode vir de lá, mas de lá também pode vir a salvação. O Templo de Pedra está em silêncio há 12.000 anos, mas a sua mensagem soa mais alto do que nunca. Iremos ouvi-la? Iremos compreendê-la? Faremos o que é preciso? Isso depende de nós, de cada um de nós, de estarmos prontos para aceitar a verdade, de estarmos prontos para mudar, de estarmos prontos para preservar o conhecimento para as gerações futuras, porque não somos apenas descendentes daqueles que construíram o Templo de Pedra, somos a sua esperança, a sua mensagem, o seu futuro. E agora é a nossa vez de construir, de criar, de deixar mensagens para aqueles que virão depois de nós. O fim? Não. Isto é apenas o começo de uma nova compreensão da nossa história, o começo de novas descobertas, o começo de uma era em que finalmente ouviremos as vozes do passado e aprenderemos com elas. Obrigado por me acompanharem nesta jornada. Obrigado por ouvirem até ao fim. E lembrem-se, a história não é o que está escrito nos manuais. A história é o que descobrimos todos os dias. Subscreva o canal para não perder novas descobertas e comente o que pensa sobre esta história. Até ao nosso próximo encontro na história sombria da humanidade.